ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. E ó, já na primeira página você vai ver as entrevistas feitas aqui pelo Tribuna Livre. Vou mandar um abraço para os responsáveis lá pelo esse site que é o mais acessado de Guarulhos. O Danilo Sanches, Decinho Pompeu e Ernesto Zanon. Aliás, Ernesto Zanon estava fazendo uma matéria, né, Sérgio? Com 2 carrões lá, coisa linda. Chique no último. E fala também sobre os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. E ó, esse site aí da MXT Outlet. MXT Shop Outlet. Você pode ir da sua casa comprar os melhores... Olha, tem produto para dar e vender lá, e todos os melhores preços. Ou então você vai diretamente na loja, na rua Luiz Gama 241. E hoje, no segundo bloco, vamos ter ele, William Panek. Mas antes disso, ele mandou um recado aqui para você, microempreendedor, comerciante e empresário. Pois a ACE Guarulhos, ela te representa, a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. E ela tem produtos para melhorar a sua vida e a vida do seu comércio. Soluções em telefonia, certificado digital, registro de marcas, clube de desconto, entre outros. Faça parte desse time, pois pequenos ou grandes, juntos somos muito mais fortes. E você, empresário que ainda não é associado, ó, vai lá essa semana lá na ACE e você vai receber um prêmio especial que vai ser dado pela ACE. E diga que você assistiu essa propaganda aqui conosco. Bom, semana importante, última semana de entrevistas de pré-candidatos a vereador. E olha, tivemos a grata felicidade de trazer gente de todos os partidos. Olha, do PSOL, a PRB, PSDB, olha aí, dos 30 e tantos partidos aqui da cidade de Guarulhos, eu acho que trouxemos pelo menos 2 de cada partido. E hoje trouxemos aqui mais um, ele que é o doutor Ricardo Martins, que é pré-candidato a vereador pelo PRB. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. Quero agradecer a oportunidade a você, aos seus telespectadores, por poder estar aqui com você, explicar um pouquinho mais dessa minha trajetória e das minhas também pretensões para a cidade de Guarulhos. Muito obrigado pelo convite. Olha, foi um prazer, é todo nosso. Ele que é advogado, então eu acho que é interessante a gente também termos pessoas que conheçam um pouquinho de leis. A Câmara é tão complicada, né? Às vezes a pessoa chega lá com uma boa vontade, mas só boa vontade você não consegue fazer um bom trabalho. Primeiro vamos conhecer, que é a pergunta do nosso amigo Edson Frank. Eu pedi para fazer perguntas e a primeira que ele fez é o seguinte: quem é Ricardo Martins? Eu sou Ricardo Martins, o meu nome completo é Ricardo Martins de São José Júnior. Eu sou nascido em 1978, portanto eu tenho 38 anos de idade. Sou filho também da cidade de Guarulhos. E aqui tenho também um dos meus escritórios, fica localizado inclusive aqui na Alameda Iaiá. Eu me formei em 2006, sou bacharel em Direito, sou advogado, já atuo no direito penal há 10 anos. Mas antes disso, também me formei em 98, piloto de avião. Então, eu também sou piloto de avião, fiz curso de piloto privado, posteriormente fiz o curso de piloto comercial e em seguida passei a lecionar na escola em que me formei.
E tudo começou a partir dali, porque na realidade eu fui fazer o curso de Direito porque a minha pretensão à época era atuar na divisão aérea da Polícia Federal. Ah, interessante. E como pré-requisito, Ser piloto. você tem que ser bacharel em Direito Ah, para você poder prestar o eu concurso não de sabia. delegado. não sabia. É um pré-requisito. Não precisa necessariamente ser advogado, mas tem que ser bacharel em Direito. E aí eu fui fazer o curso de Direito. E durante esse curso, no segundo ou no terceiro ano, não me lembro agora, eu fiz um concurso público para estagiário da Procuradoria-Geral do Estado e fui aprovado. E lá estive, então, por 2 anos exercendo ali as minhas funções como estagiário. E concomitantemente a isso, eu também fui estagiário do 1º Distrito Policial de Guarulhos, durante 5 anos. De que época? De 2002 até 2006. Então, nesse período, eu trabalhei com o Dr. Paulo Roberto Poli Martins, trabalhei com o Dr. Douglas, que à época estava começando as suas atividades lá. Trabalhei também, sou da época em que o delegado o Cavalcante, enfim, conheci vários delegados naquela oportunidade. Rogério Dálvia também, daquela época ele era plantonista, Rogério Dálvia. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, honestamente, mas fiquei lá durante 5 anos. Logo que me formei em 2006, no início de 2007 eu prestei a prova da OAB e fui aprovado. E a partir dali eu já estava advogando, a verdade é essa. Até uma particularidade que te confidencio aqui, eu nunca tive como pretensão, honestamente falando, ser advogado. Mas percebi que eu tenho vocação para isso, tenho vocação para representar as pessoas, para fazer com que os direitos dessas pessoas sejam preservados, sejam garantidos. E comecei a minha carreira na advocacia. Já estou há 10 anos advogando, atuo na área penal. E também, Roberto, até para complementar a pergunta do nosso telespectador, eu faço os comentários jurídicos em televisão. Então, eu trabalho nas várias emissoras de televisão fazendo comentários jurídicos, explicando tecnicamente um caso ou outro. Por exemplo, nós tivemos um caso de muita repercussão aqui na cidade de Guarulhos, que é o caso Mércia Nakashima. Eu fui contratado à época, né, para fazer os comentários jurídicos para todas as emissoras de TV. Então, eu explicava tecnicamente, que aliás, foi o primeiro caso de repercussão midiática em que tivemos uma tradução, ou melhor, uma transmissão simultânea do Tribunal do Júri. E eu trabalhei nesse caso fazendo ali as explicações técnicas, falando do rito processual, falando especificamente... Aliás, eu achei muito interessante, é uma opção bastante interessante, sim. Transmitir um julgamento ao vivo, assim, eu achei muito interessante. Sem dúvida nenhuma, é uma forma das pessoas também entenderem como que funciona o rito do júri. Todos os crimes cuja competência é do rito do júri são aqueles que envolvem o crime de homicídio, instigação, auxílio ao suicídio, aborto. Esses tipos de crimes são de competência do Tribunal do Júri e, portanto, são julgados por um colegiado, um conselho de sentença composto por 7 pessoas, que são pessoas escolhidas na sociedade. No caso, como o cometimento do crime se deu, embora tenha se dado em Nazaré, mas a competência territorial ficou para Guarulhos. Então, as pessoas escolhidas são aquelas da cidade de Guarulhos. Que interessante, né? Aliás, eu fiquei com uma dúvida. Algumas pessoas me disseram que não poderia ser transmitido porque iria expor pessoas. Qual o seu pensamento a respeito disso? Na verdade, naquela ocasião, o que não foi permitido foi a exibição da imagem do conselho de sentença, ou seja, das pessoas que participariam do julgamento. Porque existe uma grande preocupação por parte do judiciário, essas pessoas acabam em casos simples, eventualmente sendo ameaçadas, o que dirá num caso, por exemplo, de extrema repercussão. E isso também poderia, de alguma forma, tornar a vida daquela pessoa um tanto quanto conturbada. Poxa, você ou absolveu ou condenou, como é que você se sente? Então, para preservar, né, até mesmo a integridade física dessas pessoas, eles evitaram que as imagens, especificamente do conselho, fossem mostradas. Eu concordo com isso, foi uma decisão acertadíssima. O nosso amigo doutor Marcos Antônio Silva, o nosso amigo, my friend, fala assim: boa noite, Roberto, e parabéns pela audiência desse programa que cresce a cada dia. Obrigado. Quero cumprimentar o meu colega,
doutor Ricardo, nossa, sumiu aqui, tá vindo de vez em quando dá umas sumidas aqui, eu peço desculpas. Não tem problema. Ele está perguntando como é que você vê essa relação entre OAB e prefeitura, essa relação que existe entre prefeitura e OAB Guarulhos. Olha, essa nova gestão da OAB, que se iniciou agora, encabeçada pelo nosso presidente, Alexandre de Sá Domingues, ele tem agido com bastante independência e tem feito aquilo que tem que ser feito. A OAB, ela tem como objetivo representar a nossa sociedade. Os advogados, assim como é previsto na Constituição Federal, em seu artigo 133, diz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. E eu não tenho dúvida de que o nosso presidente tem agido da forma correta. Tem agido com energia naquilo que é correto, ele apoia, e naquilo que não é correto, certamente ele também vai dizer e vai tomar as medidas que forem necessárias. Não só ele, como todo o corpo jurídico, né, como toda a diretoria, e os seus integrantes também têm autonomia para fazer isso. O Queiroz ele faz uma pergunta interessante. O que podemos fazer contra a compra de votos que existe em toda a eleição, doutor? É a sua opinião? Isso parece que está enraizado na nossa cultura, embora eu não concorde, e certamente o nosso colega não deve concordar. Mas ele há de convir comigo, não sei se ele foi candidato ou não, mas se ele tiver essa experiência, para quem a gente chega e fala, olha, eu sou candidato, eu gostaria do seu apoio. Por incrível que pareça, a primeira coisa que a pessoa fala é, o que eu vou ganhar? De que forma você pode me ajudar? Você já ouviu isso muito, não? Eu ouvi muito isso. Eu fui candidato pela primeira vez em 2010. Eu fui candidato pelo PSDB à época, a deputado estadual. E daqueles que concorreram pelo PSDB em Guarulhos, eu fui o segundo candidato mais bem votado, embora não tivesse sido eleito. E naquela oportunidade, logo que me coloquei como candidato, eu ouvi muito isso. Muitas pessoas estiveram no meu escritório com o intuito de que eu as beneficiasse de alguma forma. Sempre é aquilo, eu tenho na minha casa 1, 2, 3, 4 pessoas, o que você pode fazer por nós? Porque são 3, 4 votos. É verdade. Quer dizer, ele já tenta de alguma forma fazer com que a gente comece errado. E para você fazer a coisa certa, você tem que começar fazendo a coisa certa. Não dá para você agir com demagogia. A gente sabe que existe isso. Eu nunca fiz. Tanto é que na minha campanha de 2010, eu falo com toda tranquilidade, até porque os dados que são inseridos relativamente à nossa campanha, eles são públicos. Todas as pessoas, todo mundo pode ter acesso. Eu gastei na minha campanha R$9.000. Apenas R$9.000. Não fiz um acordo que não o pedido de voto para aqueles que realmente acreditavam em nós. E é o que eu vou fazer, se caso o meu nome for aceito agora na convenção do dia 30. Nós temos uma convenção próxima agora, dia 30, onde os candidatos do PRB serão escolhidos. Já tem o local, o horário? Sim, começará a partir das 8h30 da manhã, será ali naquele antigo Mansão Danças, no sábado, dia 30. Aliás, quero externar não só a você, a todo o seu público e aqueles também que estão me assistindo, eu também estou transmitindo ali ao vivo, quero agradecer ao pessoal que me acompanha, muito obrigado. E todos estão convidados para que junto com a gente façamos uma belíssima festa e... Repete o local, por favor. Na Avenida Tiradentes, eu não sei exatamente agora o número, mas é na Avenida Tiradentes, naquele antigo local chamado Mansão Danças. Tiradentes, em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida. Exato, a partir das 8h30 da manhã no sábado. No sábado. Todos estão convidados, sejam bem-vindos. O nosso amigo argentino está mandando um abraço para nós. Obrigado. E está lembrando que hoje tem reunião do Conseg ali na Avenida Faria Lima. A partir das 19, já começou lá, argentino? Não, a partir das 20 horas. Depois passa o número aí do local. É ali no salão mesmo, né? Parabéns pro argentino. A nossa pergunta com relação você está preparado, você está se preparando para ser vereador? Nosso questionamento é que muita gente chega até a Câmara e não sabe qual o trâmite, como se portar. Não sabe, por exemplo, se ele pode ir de camisa à regata ou tem que ir obrigatoriamente de paletó e gravata. Você está se preparando para isso, doutor? Essa pergunta é muito importante porque se nós acompanharmos as sessões da Câmara, se nós formos lá, e é importante que se saiba que o acesso é livre, todo cidadão deve ir lá para acompanhar. Então, se nós acompanharmos e tivermos ali a oportunidade de escutarmos também todos os que compõem
a Câmara, os vereadores, vocês vão perceber, com todo o respeito que tenho aos meus futuros colegas, eu vou dizer o seguinte: há uma grande quantidade de pessoas despreparadas que não sabem sequer quais são as atribuições de um vereador. Eu acho que o mínimo que você tem que saber quando você se propõe, quando você pretende ocupar um cargo, é saber quais são as atribuições. E quais são as atribuições, por exemplo, do vereador? As pessoas às vezes não sabem, eu vou dizer algumas delas. As atribuições do vereador, a mais importante talvez, é fiscalizar o Poder Executivo, aprovar o orçamento público. Que é importantíssimo essa lei, a lei orçamentária. Exato. Apresentar projetos de lei e não simplesmente apresentar projetos de lei aleatoriamente como a gente tem visto. Existe uma lei no município, que é a lei orgânica do município. Ela tem que estar em regência com a Constituição do Estado, que por sua vez tem que estar em regência com a Constituição Federal. Não adianta simplesmente dizer, eu apresentei 30 projetos. Quais deles ou quantos deles foram de fato aprovados? Sem falar que a gente percebe, e eu tenho acompanhado alguns projetos de leis que foram apresentados, cuja iniciativa já se deu em algum momento, ou seja, projeto de lei para criar lei que já existe. O que prova que o sujeito não sabe nem o que está fazendo. E tem leis, se vocês não sabem, existem leis ainda em vigor que proíbe cavalo andar na região central da cidade. Tem em vigor isso daí. Projeto. Então, tem que também ter esse tempo de reciclagem, né? Sim, sim. O Ayrton Martins, ele pergunta, eu gostaria de o doutor que ele falasse sobre a morosidade das ações que são conduzidas pela Defensoria Pública e no que a OAB pode intervir para melhorar esse serviço, nosso amigo Ayrton Martins. Okay. A gente sabe que a demanda é muito grande de processos. Salvo engano, somente aqui no Fórum de Guarulhos nós temos uma quantidade de quase 2.000 processos dia que são protocolados. Então é realmente muito difícil. E essa problemática, ela não é só na cidade de Guarulhos. Essa questão, ela se espalha por quase todos os municípios do estado e por quase todos os entes federativos nossos, né? O problema, ele é meio que generalizado. Agora, a Defensoria Pública também, ela não tem por si só condições de atuar, até porque são poucos defensores para representar uma demanda muito grande. Daí porque os convênios que foram feitos com a OAB, eles são extremamente importantes e eficazes, muitas das vezes, para poder minimizar essa demora. Cada área do direito tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade. E a depender da área do direito, a gente sabe que os processos acabam demorando mais ou menos. Por exemplo, uma ação de uso capião. Não é a minha área, não é a área que eu atuo, mas é uma ação que todos sabemos que demora muito. Por quê? Porque o trâmite dela é um tanto quanto complexo. Até porque, quando você pretende usucapir um imóvel, o município, o Estado e a União precisam se manifestar para saber se não é um terreno público, um imóvel público, de interesse, ao menos público, e daí porque há uma demora, né? Agora, existem muitas leis que têm sido criadas com o intuito, o próprio fazendo até menção agora, o próprio novo Código de Processo Civil, ele visa também dar mais celeridade. Nós tivemos no passado, por exemplo, uma lei que regulava o despejo, que também deu maior celeridade. Então eu acho que essas coisas vão acontecendo, vão evoluindo. É difícil, não tem um remédio único para tudo isso, é difícil. Esse processo de informatização também é uma forma de dar mais celeridade. Está um pouco atrasado essa questão da justiça, parece que a justiça ela demorou mais para informatizar algumas questões. Acho que há pouco tempo atrás que foi feito algumas documentos registrados eletronicamente. Existem alguns fóruns que começaram já há um bom tempo a fazerem esse tipo de digitalização, fazer com que houvesse ali uma certa praticidade em tudo isso. Por exemplo, hoje nós podemos peticionar a qualquer hora do dia e da noite, desde que você esteja dentro do prazo eu legal. não sabia disso. A qualquer hora do dia e da noite. No início, quando foi implantado, quando estavam se fazendo aqueles testes, é bem verdade que nós tivemos uma quantidade de problemas muito grande. Por exemplo, a gente fazia todo
o trâmite de envio dos documentos e aí dava um problema ou outro, você tinha que reenviar. Quando não, a quantidade de pixel utilizado no documento era irregular, de 300 tinha que ser 150, monocromático. Então isso foi, com o tempo, foi se regularizando. Hoje nós temos uma quantidade bastante significativa de fóruns e de cidades já utilizando esse sistema de digitalização, inclusive na área penal. Ô, Bianca, põe essa foto aí. O nosso amigo argentino está se preparando lá para a reunião do CONSEG, já está assistindo nosso programa lá. Um abraço a todos que já estão chegando lá para acompanhar essa reunião importante do CONSEG. O senhor tem conhecimento do trabalho do CONSEG, doutor? Olha, eu nunca Segurança é o grupo de pessoas... O Conselho de Segurança, Aham. né? Inclusive, consta na lei orgânica do município. Sim. Tá? Eu nunca estive nas reuniões, embora tivesse recebido alguns convites. Eu sei que é desempenhado um trabalho bastante abrangente nesse sentido de segurança, que, aliás, é um grande problema que nós temos enfrentado. E não é só em Guarulhos, não. A gente sabe que a questão de segurança, ela é meio que generalizada. A gente passa por um problema muito intenso. Mas eu não tenho, respondendo objetivamente a sua pergunta, não tenho acompanhado. Certamente irei fazê-lo daqui para frente. Bom, agora já estamos no final do programa. Eu gostaria de perguntar o que a população pode esperar do doutor? Olha, não, se ele chegar até a Câmara Municipal? Não só de mim, mas como de todo o grupo do PRB. O nosso pré-candidato a prefeito, Jorge Wilson, o xerife do consumidor, ele está muito imbuído com as suas pretensões na cidade. A gente sabe que ele vem de outras eleições, teve bastante experiência, é um candidato preparado, confio no seu potencial. Aliás, eu quero aqui publicamente agradecer o convite que me fez. É claro que depende, obviamente, de uma ratificação agora na nossa convenção, Exatamente. dia 30, mas de qualquer modo foi externado esse convite para nós. Eu quero agradecer publicamente não só a ele, mas também ao nosso então presidente nacional, Marcos Pereira, que hoje é ministro, né? E quero dizer que a sociedade pode aguardar que não só a mim, não só o nosso candidato, pré-candidato a prefeito, mas todo o grupo que irá, porque na verdade, como diz o nosso pré-candidato a prefeito, Jorge Wilson, o trabalho ele será coletivo. Todos nós, todos os integrantes do PRB, vamos juntamente participar desse grande trabalho. Eu acho que a união será muito importante para que a gente possa evoluir e trazer para uma cidade benefícios maiores. A gente passa por uma fase muito difícil, é necessário renovação, é necessário pessoas que tenham realmente conhecimento, que tenham condições de mudar essa cidade, que tenham boa vontade, coragem e comprometimento, sobretudo, com aquilo que foi prometido durante a campanha. Vocês vão sair com chapa completa? Como é que está a chapa? Nós temos, foi coligado na majoritária, nós temos hoje até um furo de reportagem para você, se me permite. Vamos lá. Hoje, estive conversando com o nosso pré-candidato a prefeito, Jorge Wilson, e ele nos disse que hoje fechou com mais um partido. Houve mais um apoio externado pelo PRONA. Então, a partir de hoje, nós temos 7 partidos que estão coligados na majoritária, apoiando esse grande projeto do nosso pré-candidato a prefeito, Jorge Wilson. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Eu estou pegando, o pessoal está pedindo uma pergunta aqui, mas eu não achei a sua pergunta não, Marcelo. Marcelo Favato. Não achei sua pergunta aqui. O Ayrton Martins falando sobre a dinâmica do programa. Aqui todos podem falar, isso aqui bem tranquilo. O segundo bloco está programado, estamos programado aqui o William Panek. Queremos agradecer aqui a presença do doutor Ricardo Martins. Aliás, eu não perguntei, tem alguma coisa a ver com o doutor Martins, delegado famoso aqui em Guarulhos? Por incrível que pareça, muitas pessoas me perguntam isso, né? O doutor Ricardo Martins, salvo engano também. Humberto Martins? Antônio Martins. Antônio Martins. Nós estamos aqui com o delegado, doutor? Doutor Keinoski Kondo, é um colega de escritório meu, delegado de polícia aposentado, hoje advogado. Aliás, eu quero externar aqui... Também estamos com as meninas aqui. São as meninas. Eu estou com a minha filha e a minha funcionária também do escritório. Fale o nome delas. A minha filha é a Jéssica e a funcionária é a Karine. Aliás, minha filha também chama Jéssica. Ah, é? Ela está em casa lá. Doutor, desculpa. Keinoski Kondo. Olha, sinceramente, eu vou ter que treinar mais ou menos uma semana para falar esse nome. Keinoski Kondo. Kondo. Congo é um país da África, né? Ou uma região.
uma curiosidade, eu não tenho muita dificuldade em falar porque eu aprendi o Nihongo, o japonês. Eu cheguei a estudar o japonês. Você está brincando? De verdade. Que bacana. Bom, queremos agradecer aqui a presença dele. Muita gente acabou pedindo para vir ao programa. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer todos. Realmente, era muita gente aqui pedindo para vir. A gente tentou puxar um, puxar outro, dar um espaço para todos. Mas, infelizmente, não deu. Obrigado, doutor. Roberto, eu quero agradecer... Aliás, tem o telefone dele aí, por favor. Sim, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, agradecer a toda a sua equipe que desenvolve um trabalho muito bacana, sobretudo nesse momento eleitoral em que se permite com que alguns, pelo menos alguns, como você diz, a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de candidatos, a gente sabe que com 37 partidos e 51 para cada partido, dá quase 1.900 candidatos na cidade de Guarulhos. Então eu quero agradecer porque é um grande privilégio, te parabenizar pelo trabalho que você tem feito e dizer por final o seguinte, aqueles que quiserem, que puderem nos apoiar na nossa campanha, no caso de investimento, se isso for possível, nos procure que a gente estará de portas abertas também para vocês. E procura onde? No telefone 97178-9832. Repete devagar aí, dá o endereço. 97178-9832. Ou também por e-mail, ricardomartins@hotmail.com. Muito obrigado aos seus telespectadores e, mais uma vez, agradeço sinceramente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre. Olha, estamos recebendo agora o William Panek, ele que é presidente da CE Guarulhos. Mas antes disso, Bianca, eu queria mostrar aqui o livro do nosso amigo Danilo Ramalho. Danilo Ramalho, nosso amigo. Eu vou sortear esse livro aqui, essa semana aqui para vocês. Olha, temos aqui umas camisetas de time de futebol. Olha que bacana, ó. Futsal aqui, ó. Opa! E temos mais camisetas, daqui a pouquinho o Serginho vai trazer mais aqui, tá certo? Essa daqui vai pro Marquinhos do Pimenta, tem mais camisetas aí. Meu amigo, o William Panek, presidente da CE Guarulhos, advogado, primeiro suplente do PSDB, já tomou posse na vereança e já mostrou uma grande garra na Câmara Municipal. Boa noite, William Panek. Boa noite, Roberto. Boa noite, amigos do Tribuna. O Panek, me diz o seguinte,
nós estamos aí com uma promoção interessante na CE Guarulhos. Como é que está seu trabalho dentro da CE Guarulhos primeiro, antes de mais nada? Roberto, já estamos à frente há 7 meses da entidade. A gente fez um trabalho muito forte de segmentar nossos 2 produtos, que um é a representatividade, eu não me canso de falar, né? O associado hoje tem voz, o associado tem uma entidade que representa ele, os anseios dele, e tenta blindar ele, às vezes, do poder de império do poder público, né? Um imposto abusivo, ou às vezes alguma norma da prefeitura ou do governo que vai influenciar no ambiente de negócio, no ambiente de negócio dele ou no fundo de comércio, nós estamos lá para blindar ele. E nossas soluções empresariais, né, Roberto? A gente tem soluções desde a telefonia, o acesso celular, a gente tem um clube de descontos que é um processo maravilhoso hoje para o empresário, para ele conseguir passar essa crise, porque é um salário in natura. Às vezes ele tem 2, 3 colaboradores e para fixar esses colaboradores, às vezes poderia ter que dar um aumento de salário, né, meu? E num momento de crise dessa, você incorporar esse benefício é muito difícil, mas aí o colaborador faz aquela conta que às vezes tem um filho numa faculdade ou ele mesmo está fazendo uma capacitação que dá um desconto de 300, 400 reais. Então ele faz essa conta, né, Roberto? E é um jeito também de incorporar no salário, como eu te falei. E fora da certificação digital, a gente tem um mix de produtos que ajudam o ambiente de comércio e facilitam a vida do empreendedor e do empresário da cidade. É verdade. E o Panec, além de todo esse trabalho aqui, só antes de fazer essa pergunta, o argentino está nos acompanhando, viu? Hoje, manda um grande abraço para o argentino. Hoje tem reunião lá no Consegue. E ele está nos acompanhando. Presidente Panec, parabéns pelo trabalho que está realizando na sua gestão. A CE Guarulhos realizará um debate entre os candidatos a prefeito? Estamos conversando, não? Não, na verdade, é a vocação da associação comercial, sempre nos processos políticos, ela nunca ficou à margem. Nós vamos fazer uma recepção. Alguns candidatos que são pré-candidatos ainda, né? Depois das convenções serão candidatos, são comerciantes. Então tem um espaço natural, a associação está aberta a todos. E nós estamos fazendo 4, 5 demandas do associado, né, do empresário da cidade, e vamos fazer uma sabatina com esses candidatos. Se eles se comprometem, né, a solucionar esses gargalos. Como o licenciamento mais ágil, né, a pessoa pegar uma licença de funcionamento da cidade, se estabelecer na cidade, é uma burocracia, é um calvário. Então, quais são as medidas, né, de agilizar e de informatizar esse licenciamento, entre outras ações infraestrutura da cidade, né, a mobilidade urbana, capacitação do funcionário para o mercado de trabalho, enfim. Nós estamos aí compilando uma série de demandas e vamos condensar isso num documento para chamar esses candidatos a prefeito se eles são sensíveis a essas causas e vão se comprometer com isso, viu, Roberto? Nós vamos fazer um debate, na verdade, muito propositivo. A Patrícia perguntando se o Panec vem. O Panec já está aqui, Patrícia. Olha ele aqui. Aliás, o trânsito é difícil, Patrícia, mas a gente faz um esforço aí. Hoje, para a gente se locomover do Bom Clima até um bairro próximo, como é a Vila Rosália, a gente pega aquela Transguarulhense ali, tudo parada, né, Roberto? A mobilidade hoje é um grande problema nosso, né? Eu acho que a próxima gestão e o próximo legislativo vai ter que pensar seriamente na mobilidade urbana, que está cada vez pior. Não dá só para subir torres e não pensar na cidade. Aliás, o Panec, ele esteve na Câmara por várias vezes esse ano, assumindo a vereança, e uma das coisas que ele percebeu é que toda vez que ele fazia questionamentos para a prefeitura, ou ela não respondia, ou respondia com uma demora muito grande, ou então com evasivas. São evasivas, né? Na verdade, o legislador, né, o vereador, eu tive essa oportunidade aí, em 2 momentos, o ano passado e esse ano, estar na Câmara Municipal. E não foi para tirar foto não, né, Roberto? Você acompanhou, nós fomos lá para implementar o projeto de coleta seletiva, fazer o debate das questões ambientais, né, que é muito caro esse tema para mim, até porque eu tenho um histórico dentro da cidade nesse tema, mas também fazer o nosso papel de fiscalizador, né? Fizemos várias indagações,
lá desde do nosso processo da ordem cronológica dos pagamentos da prefeitura com os fornecedores, que estavam sendo, essa ordem estaria sendo burlada, né? Como também no processo de impeachment, né? Da instalação de processo de investigação, de inquérito, na verdade, né? Do prefeito, nós votamos a favor de uma CI, né? Uma comissão de inquérito, porque acreditamos que a gente tem que ter transparência, aí não fazendo juízo de valor se o prefeito ou não estava errado, mas sim para a gente conseguir chegar à verdade e apurar os fatos, né? O homem público ele tem que estar disponível e ele tem que estar sujeito a esses questionamentos. E também a gente fez vários outros questionamentos, como também o problema das cívitas. Nós temos aí hoje um equipamento do poder público, que é a Agende, que foi criada, uma entidade para um guarda-chuva das outras entidades, né, para a gente pensar a cidade. Esse equipamento foi esvaziado, né? E acredito, e hoje, com dados, a Civitas pegou muitos desses projetos, muito dessa vocação, até de uma forma irregular, como é demonstrado nos nossos diários aí, e até com uma vasta documentação que está hoje dentro da Câmara Municipal. Enfim, nós fizemos nosso processo de fiscalizador, né, e de legislar. Roberto, eu tenho certeza que uma cidade forte passa por um legislativo forte, né? Ela garante a harmonia entre os poderes e uma democracia muito mais saudável. O Marcelo Favato ele faz uma pergunta direta. Boa noite a todos. O que o William Paneck pretende fazer por Guarulhos? E por que ele odeia tanto o partido do PT? Não, desculpa, eu acho que você Marcelo não entendeu. Favato. Eu tenho muitas pessoas que eu nutro um carinho dentro do Partido dos Trabalhadores, desse partido. Eu acredito, e isso já externalizei na Câmara Municipal, que a primeira gestão do partido aqui dentro da nossa cidade, ela teve alguns pontos positivos, ela evoluiu, mas as duas últimas gestões foi muito temerária, né? A gente é só constatar os fatos. Então não tenho esse sentimento, as nossas críticas são pessoais, não são pessoais, são políticas, né? Políticas. São de ver o retrato da cidade. E eu chamo você para uma reflexão. A promessa de campanha do nosso prefeito, lá no primeiro mandato, ela é implementar a coleta seletiva e ser um parceiro das questões ambientais. Se passaram 2 mandatos, ele não o fez. E ainda desidratou a única iniciativa positiva, que é o Instituto Recicla Cidadão, que implementou a cultura e o processo realmente de coleta seletiva. Segundo, o aumento ele veio do sindicato. O aumento ele veio da classe trabalhadora do sindicato. E ele promoveu a maior greve de funcionário público dessa cidade. E segundo, ele conseguiu falir a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Então isso são constatações, você está entendendo? Isso também não impede de eu achar que essa intervenção que ele fez com a ciclovia nas nossas vias públicas foi uma coisa positiva, que eu vejo ali a ocupação do cidadão na nossa cidade, né, meu? É um lugar mais democrático. Agora, se a gente não poder criticar e a gente só está contribuindo quando fala bem, às vezes a gente está contribuindo para a pessoa ir para o abismo, né, meu? E a cidade também. Então, eu não tenho esse sentimento, algumas pessoas, as fundadoras desse partido, tenho muito carinho, mas a gente tem que entender e os noticiários e a verdade e o que está acontecendo e ver que teve alguns desvios aí e a gente tem que fiscalizar e apontar esses erros, porque quem não pode pagar por isso é você, cidadão, que está me assistindo, que às vezes não tem um transporte de qualidade, você não tem um posto de saúde que te atende, uma creche para o seu filho, e nem tem uma escola que consiga garantir um cidadão do futuro, um cidadão de bem, e quando você vê, abre o seu jornal, assiste a televisão, esse mundaréu de dinheiro indo embora, então não é recurso, é gestão e vontade de fazer política pública e melhorar a vida das pessoas. Ele já falou sobre o Instituto Recicla Cidadão, eu queria perguntar se ele continua funcionando, qual o endereço e se a pessoa quiser colaborar, que forma que ela faz, como é que ela faz? O Instituto está há 10 anos na cidade, vai completar 10 anos, Roberto. Nós chegamos na nossa plenitude em 2012 a 5.800 famílias. 5.800 famílias. Caramba! Nós criamos o processo de coleta seletiva desde a sensibilização, a logística de coleta, a triagem e a destinação final. E mais importante, uma segunda opção para o catador, que é esse ser humano que faz um trabalho de coleta de limpeza pública e não é remunerado por isso,
dele entrar no processo da coleta de lixo de uma forma mais digna. E visualizar ele, olhar para ele com um olho, né, mais humano, né, o Roberto? Concordo. E em 2012 nós não conseguimos ter um espaço efetivo que fizesse com que o poder público se sensibilizasse para esse processo, porque esse processo quem tem que fazer é o poder público. É a Quitaúna, é a empresa que faz o processo de coleta seletiva, o processo que faz a coleta de lixo na cidade, que tem um recurso e uma verba milionária. Um instituto como o nosso, ele não tem a pretensão de permear numa cidade de 1.300.000 habitantes e com mais de 320 km², mas pode ser sim um sinalizador, um projeto de incubação que depois com política pública e com equipamento público ele permear na nossa cidade. Então, e o mais importante do processo... É caro isso? É caríssimo, né, Roberto? Tanto é que desde 2012, quem está nos assistindo e tinha o processo do caminhão, aquela música, aquela plaquinha, aquele saco verde na porta da casa dele, com um trabalho de educação, de sensibilização, ninguém substituiu isso, e nem a prefeitura. Então é uma indagação, é um questionamento de autoindagação, como o decano da Câmara falava. Se era lucrativo, por que ninguém substituiu? Se era fácil, por que ninguém o fez? Só que nós temos uma responsabilidade aí. O Instituto Recicla Cidadão, ele processava por mês 250 toneladas de material reciclado. Hoje, no nosso processo reduzido, que nós estamos lá no Rosa de França, no Ecoponto, ainda atendendo essas pessoas que criaram a cultura e mesmo sem o caminhão não jogam o seu lixo no lugar inadequado, estão levando para lá, nós doamos 17 a 18 toneladas de material reciclado para a cooperativa da cidade. Aí eu pergunto para você, aonde está indo essa diferença de material? Para a rua. Quem é culpado disso? Essa resposta fica no ar. Luiz Carlos Fanganiello está mandando um abraço para nós, o Serginho, para o Roberto e Serginho. Muito obrigado, Luiz Carlos Fanganiello. Marcelo Rideu, o que o Panek acha do tempo concedido para a campanha? É muito curto, não, né? 45 dias? A gente, hoje esse ano é um ano atípico, né? Nós temos uma Olimpíadas, né? Mas eu vou ser bem sincero para você, Roberto. Eu acho que a campanha eleitoral ela não pode passar de 60 dias, meu. 45 dias eu acho que pode ser um tempo meio restrito, mas é um tempo ideal de quem tem um trabalho. A gente tem que parar, que chega em época de campanha eleitoral, meu, brota cada super-herói que a gente fica até impressionado. Não, é verdade. E você da sua casa, quando você precisa de um médico, ou você precisa de um dentista, ou de um professor, você não vota no cara se o cara é legal, se ele é do seu time, se ele é bonzinho, se ele te deu uma cesta básica porque ele te deu um oi, se ele vai poder resolver o problema que você está ali. Ou seja, se vai te resolver a saúde do seu filho, se vai dar uma educação para o seu filho, para a sua família. E por que a gente faz isso nas pessoas que podem mudar o destino da nossa cidade, Roberto? Roberto, eu não me canso de falar. Lógico que tem jeito. O que precisa e falta é vontade política e gestão, a pessoa saber fazer, gostar de pessoas. É verdade. Então, hoje nós estamos no século XXI. A gente vê hoje, você vai numa reportagem, numa cidade aqui no sul do nosso país, ou fora, ou no nosso continente vizinho aqui, as coisas funcionando. Com alguns problemas, é lógico, existem demandas, mas funcionando, não nessa completo caos, nessa miséria. E por que aqui não acontece? Uma cidade rica dessa? Isso é a grande pergunta. Por quê? Mais uma camiseta aqui, camiseta bonita aqui, do nosso amigo alemão do transporte que mandou aqui para nós. Isso aqui vai pro Queiroz, hein, Queiroz? Isso aqui é para você vem aqui buscar. E o Queiroz faz uma pergunta bacana para você, William Panek. Ele pergunta, por que Carlos Roberto para prefeito? Por que não, Carlos Roberto? Se hoje nós procuramos uma oposição a tudo isso que está aí, quem foi o único candidato a prefeito que por 3 eleições disputou uma campanha contra uma máquina que hoje nós conhecemos, que força que ela tinha e com que dinheiro ela utilizava, foi para um segundo turno e mesmo não ganhando, não pegou nenhum cargo, nenhuma secretaria, mostrando que não era conivente no que estava acontecendo na nossa cidade. Um gestor, uma pessoa que tem na sua biografia uma história de sucesso, um empreendedor, sabe respeitar o dinheiro e gerir. Se ele faz isso com o dinheiro dele, imagina com o dinheiro das pessoas, com o dinheiro público. Então, eu acredito, por que não?
Por que às vezes essas indagações, né? Eu sim, é PSDB, é uma social-democracia, eu acredito que a cidade tem que ter a oportunidade de ter uma gestão com meritocracia, uma gestão que goste das pessoas, modifique a vida das pessoas, tenha respeito ao dinheiro público. E eu tenho certeza que isso pode acontecer na mão do Carlos Roberto. E é lógico que junto de uma série de pessoas, numa Câmara Municipal forte, autônoma, né, que faça o trabalho dela de legislar, fazer leis que consigam impactar na vida das pessoas, fiscalizar o Poder Executivo também para que não tenha desvios, certo? Verdade. Então eu tenho toda certeza, na atual conjuntura, Carlos Roberto é a única oposição que realmente ficou do lado das pessoas, do povo, e não a favor do que estava acontecendo, o que está acontecendo hoje. Agradecer o Alan Bisneto, olha, agora está direto a nos assistir, né, Alan? Obrigado. O Daniel Santos, o Micael e o Marcelo Rodrigues. E o Décio Pompeu está te mandando um abraço. O Décio, nosso eterno presidente, Décio Pompeu, uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa capacitadíssima, e que eu tenho certeza que ainda vai contribuir muito com os destinos da cidade, Roberto. Muito, muito, eu tenho certeza. Décio é uma pessoa que tem uma biografia, uma pessoa que já mostrou que tem condições de gerir uma entidade, e eu tenho certeza aí que nós temos vários espaços ainda com lacunas, com grandes desafios que necessitam de um quadro como o Décio. Bom, quero agradecer a Filomena Ganança e o Kleber Fidelis, que está nos acompanhando aqui também. A Noêmia Maria Batista, uma grande amiga nossa. O Renato Reich e o Kleber. Obrigado pela audiência, uma audiência muito bacana. Bom, nesse domingo tem a convenção do PSDB na Câmara Municipal de Guarulhos, é isso? A partir das 10 horas, ali na rua João Gonçalves. É ali que você vai disputar uma legenda também para vereador, né? Ali, na verdade, que até hoje, como eu sempre digo, né, a gente algumas funções, né, o Roberto, eu tenho muita tranquilidade porque eu dirijo um instituto há 10 anos, que é o Instituto Recicla Cidadão. Hoje eu estou à frente da segunda maior entidade comercial do estado de São Paulo, que é a Associação Comercial. Então sempre a gente deixou bem claro, né, a nossa posição política, que não vem de hoje, né? E nós somos pré-candidatos, porque nunca vamos fugir do desafio de melhorar a nossa cidade. E agora, no domingo, é hora da gente cristalizar essa candidatura, né? Não só nossa, vai ser uma grande festa do PSDB e dos partidos que querem uma mudança, né? Querem virar a página dessa cidade, e onde vai também ser homologado a candidatura do nosso pré-candidato, até então, que é o Carlos Roberto, e sempre pensando no bem da cidade, né? Não nos interesses individuais ou de um projeto de poder. A cidade é muito grande, a carência das pessoas são enormes, mas isso também está na mão de você, telespectador. De você, como eu digo, que é impactado com todos esses desmandos. Quem sofre na fila do ônibus é você. Quem sofre pela falta de médico, pela falta de um posto de saúde adequado, ou de um colégio de qualidade, é você. Então você valorize seu voto e naquele domingo acorde e faça seu voto de cidadania. É o único momento que a gente consegue se igualar, não é verdade? Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Na verdade, não na demagogia, porque todos nós somos iguais perante a lei. Mas alguns acham que não, só dão atenção para nós no dia da eleição. Então vamos ver esse dia com mais carinho, pesquise. Hoje a gente tem ferramentas extraordinárias como o Google e pesquise a pessoa que pode modificar a sua vida. Veja a biografia dela, o que ela já fez, o que ela pode fazer para você. O Kleber ele faz uma pergunta interessante. Você que é ligado à ACE, que é presidente da ACE, o Kleber pergunta por que hoje a cidade de Guarulhos está perdendo grandes empresas? É um conjunto de fatores, né? Hoje nós temos, como eu falei, uma burocracia para a instalação de algumas empresas que querem entrar aqui. Tem muitas empresas que querem se fixar aqui. Mas hoje, como eu disse, para você abrir uma empresa aqui parece um calvário. A gente tinha que ter um licenciamento digital, uma coisa mais fácil. A nossa infraestrutura logística, porque nossos pontos logísticos é um dos melhores do mundo, do país. A gente esbraveja isso, com 3 rodovias, agora com uma 4ª, que é o Rodoanel, 100 quilômetros próximos do Porto de Santos. Temos o aeroporto aqui, que é a porta de entrada da América do Sul, mas às vezes do lado não tem um asfalto numa rua.
O esgoto é céu aberto. Então, hoje, uma empresa grande, ela tem ISO, ela tem certificação, ela fornece para empresas também grandes. Então, quando o cara vai fazer uma visita na empresa, a empresa, da porta da empresa para dentro é primeiro mundo. Da porta da empresa para fora parece uma faixa de Gaza. Então, a gente tem que ter um olhar mais atento a essas condições, conseguir a gente criar uma rede de capacitação aqui dos nossos trabalhadores, ou até mesmo um plus. A gente tem um modal que é o aeroporto, a gente tem que começar a fazer uma segunda língua aqui, o inglês, que consiga absorver isso, entendeu? Então a gente tem que começar a capacitar e ver a nossa vocação e aprimorar o que a gente já tem, que é esse ponto logístico. Então eu tenho certeza que a prefeitura, o poder público, ele não pode ver o empresário como um inimigo, como um algoz. Na verdade, o empresário ele pode ajudar e muito a distribuição de renda e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque quando o empresário está forte, ele consegue pagar o salário em dia do colaborador. Esse colaborador, às vezes, tem o benefício de um plano de saúde, desafoga o Sistema Único de Saúde. Ele consegue pagar um colégio para o filho dele, ele não precisa ir no sistema público, dando a oportunidade para o governo atender quem é mais carente, quem está mais vulnerável. Então a gente tem que ver a coisa global, certo? E às vezes o empresário está brigando lá, não pela empresa dele, como nós fizemos uma ação lá atrás, que você lembra disso, da gente fazer um fechamento de 1 hora das nossas portas. Nós fizemos essa mobilização, não foi para preservar o nosso estabelecimento de comércio somente, é para preservar os postos de trabalho, que os números aí retratam que são vários postos de trabalho que foram ceifados, Roberto. São pessoas que perdem a sua dignidade, são menos impostos gerados na cidade. Então, a gente tem que criar um espírito de harmonia entre a nossa sociedade, você está entendendo? De prosperidade. E eu tenho certeza que a gente vai virar a página e vamos fazer um novo ciclo. Porque o empresariado unido, eu tenho certeza, porque juntos somos muito mais fortes, Roberto. O PSDB hoje é um partido de empresários na nossa cidade? Imagina, não. O PSDB é um partido que retrata os anseios de uma sociedade que quer mudança, que quer gestão pública de qualidade, quer meritocracia, as pessoas estarem lá pelo mérito, não pelo apadrinhamento, querem respeito ao dinheiro público. Essa é o partido dessas pessoas de bem da cidade. Quem rotula isso é que não quer uma cidade igualitária, não quer uma cidade harmônica, quer uma segregação. Isso não vai acontecer, até porque quem segrega é quem está aí. Quem está fazendo isso, quem são os melhores são eles, quem são mais honestos são eles. Isso foi provado que não deu certo, Roberto. A gente tem que mudar essa agenda. Independente de siglas partidárias, Roberto, existe um cidadão, uma sociedade que clama por melhora. E isso, nós chegando na Câmara Municipal, essa que é a nossa tônica. Independente de siglas partidárias, se tiver um projeto lá que vai impactar a vida das pessoas, vai melhorar a vida das pessoas, pode ter certeza que esse vereador estará lá e estará apoiando e lutando por essa causa. O Kleber, ele fala o seguinte aqui, ó, vemos muitos salários atrasados em várias categorias na área da prefeitura. Faltou fiscalização dos vereadores. Acredito, a lei de responsabilidade fiscal, às vezes uma leniência, né? Eu tenho certeza disso, porque a Câmara, como eu falei, para uma democracia saudável, para a harmonia dos poderes, tem que ter os poderes autônomos, o judiciário, o legislativo e o executivo. Então eu tenho certeza, sim, que muita coisa passou ali que não deveria. Agora, eu tenho que retratar aqui, tem muita gente que quer fazer a diferença, viu, Roberto? Muita gente que quer trabalhar. Por isso que só depende de você, cidadão, valorizar o seu voto e valorizar a sua cidade. Boa noite ao Micael Hugo de Pinho e a Dete Almeida. Obrigado pela audiência. Panek, obrigado. Boa sorte para você. Um grande prazer tê-lo aqui e até uma próxima oportunidade. Roberto, você sabe que você é um grande amigo. Quero te parabenizar pelo seu programa. Você está sendo uma referência hoje na nossa TV local. Mais uma vez, dando espaço a todas as pessoas, né? Retratando a nossa cidade. Eu acho que um veículo de comunicação da cidade, ele se torna um veículo quando ele retrata o que acontece na cidade, e você faz isso. Eu só queria parabenizar o nosso amigo Danilo Ramalho e recomendar essa literatura, que é muito legal, muito boa. E a Noêmia Maria Batista, boa noite, Roberto. Quero parabenizar o William Panek pela maneira ímpar e digna que ele trata o processo de coleta seletiva. E parabenizar pela reunião do Instituto no sábado e perguntar quando será a
próxima, rapidamente. Quinta-feira, às 7 horas, foi uma grande reunião, uma mobilização geral dos amigos do meio ambiente para o Recicla Cidadão não parar. Vai ser quinta-feira agora, às 7 horas, na sede lá na rua Otton Luiz Silveira, no Jardim Rosa de França, Roberto. Muito obrigado pela audiência. Curta a nossa página, Roberto Samuel, Tribuna Livre. Um abraço e até o próximo programa.